Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Mais um momento aqui de aprendizado no canal Recuperação em Foco e trazendo hoje a professora Georgia Nardi. Daqui a pouquinho ela se apresenta para que todos conheçam quem ela é e o que ela faz. Mas vamos assistir uma vinheta para a gente começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, em definitivo aqui, obrigado, professora Georgia, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesse dia. Hoje também inaugurando às 17 horas, né, de sexta-feira, com uma programação diferente, trazendo aqui um tema bem bacana. Mas antes de mais nada também, queria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Georgia Nardi, eu sou uma voluntária do programa Amor Exigente aqui no município de Sumaré, estado de São Paulo. Estou participando da equipe geral de prevenção da Federação de Amor Exigente e da equipe de Amor Exigentinho, que também faz parte dessa equipe de prevenção da Federação de Amor Exigente. Eu sou professora de arte aposentada da rede estadual aqui de São Paulo, coordenadora pedagógica também aposentada, né, da rede municipal aqui de Sumaré, e é, assim, um grande prazer compartilhar com vocês hoje aqui um pouco da minha experiência com o programa Amor Exigente. O programa Amor Exigente é um programa de auto e mútua ajuda, que está aí há 39 anos, né, no Brasil, foi fundado pelo nosso querido e saudoso padre Haroldo Ram, e que a ele depois se juntou a Dona Mara Silvia Carvalho de Menezes, né, que é cofundadora. Este programa, ele busca orientar, né, e oferecer apoio aos familiares dos dependentes químicos e também às pessoas com comportamentos disfuncionais. Por meio dos seus 12 princípios básicos comportamentais, os 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social, busca, né, oferecer às famílias condições para que elas reorganizem as suas famílias a partir do reconhecimento da necessidade de mudanças. E sempre com o objetivo de buscar equilíbrio e harmonia nas famílias, ocasionando com isso uma melhor qualidade de vida. Como hoje aqui eu vim falar especificamente da prevenção, né? Alguns dias atrás esteve aqui no canal, né, Recuperação em Foco,
a Roberta Lima, que é a nossa coordenadora de Amor Exigentinho, e ela já falou assim bastante sobre a prevenção, né? Mas para falar do meu assunto específico hoje, eu vou retomar rapidamente que toda a prevenção da Federação de Amor Exigente está abrigada debaixo de um grande guarda-chuva chamado PQVAE, que é o Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente. Então, dentro desse programa de qualidade de vida, nós temos ações para adultos e para crianças. Então, para os adultos, nós temos, né, o PQVAE Família, PQVAE Escola, PQVAE Comunidade. E para desenvolvermos esse programa, a gente se utiliza de um curso, de uma capacitação chamada Educaê, que atualmente nós estamos chamando também de Vivência AE, que é um curso ali de 15 encontros, e nesses 15 encontros os participantes, além de conhecerem, né, toda a fundamentação aí do programa Amor Exigente, né, os seus princípios, toda a sua metodologia, eles são levados a uma reflexão e a vivência por meio das partilhas, o estabelecimento de metas, né? Então, dentro do PQVAE Família, que são os grupos de pais da prevenção, então nós temos o curso Educaê para capacitar esses pais. Esses pais, eles aplicando, né, todo o programa ali nas suas casas, nas suas vidas, com certeza vão buscar uma qualidade de vida bem melhor. Na comunidade escolar, então, nós temos as equipes gestoras, os diretores, vices-diretores, coordenadores, funcionários, professores. Então, a gente primeiro trabalha com esse público, para depois chegar lá do outro lado na criança. O PQVAE Comunidade, então, o trabalho com os adultos também, pela formação do Educaê, com aquelas pessoas que trabalham em ONGs, em creches, né? Aquelas pessoas que realizam trabalhos com crianças, adolescentes e jovens. Então, essa é a parte de prevenção com os adultos, usando, então, o nosso curso Educaê, tá? Aproveitando para divulgar que esse curso Educaê, ele foi gravado em 2020 no que nós chamamos de FAD, Formação à Distância. Então, as pessoas que quiserem conhecer, tem uma playlist no canal do Amor Exigente no YouTube, com todos os princípios que foram gravados por voluntários da prevenção que se predispuseram a montar esse material. Agora, o trabalho com as crianças dentro da prevenção na Federação de Amor Exigente. Então, nós temos o Amor Exigentinho, Amor Exigentim, que é uma nomenclatura recente, né, que nós temos aí, para trabalhar com aqueles adolescentes ali de 13 a 17 anos. E esse Exigentim foi colocado justamente pelo fato dos adolescentes ao utilizarem a nomenclatura amor exigentinho, causar uma certa resistência, né? Ah, mas nós não somos criança para ficar com inho. Então, nós temos o amor exigentinho até 12 anos, de 13 aos 17, o amor exigentim, né? Que vem da palavra teenager, dos adolescentes. Uhum. No amor exigentinho, nós trabalhamos nos subgrupos de amor exigente, né? Então, onde nós temos ali grupos de prevenção com pais, grupos de problema instalado, grupos de sobriedade, onde nós podemos montar uma sala com os filhos dessas pessoas que participam, tá? Então, eles vão frequentar uma sala onde toda a metodologia do programa Amor Exigente vai ser trabalhada, mas com um enfoque lúdico. Não é um espaço simplesmente onde as crianças vão ficar brincando, de forma alguma. É o trabalho com a metodologia do programa, de forma lúdica,
mas totalmente intencional, para essa criança também vivenciar, né, a metodologia do programa, fazendo com ela ali a prevenção. E nós temos o PQVAE Escola, aí já dentro da sala de aula, que é o trabalho com o amor exigente, mas realizado com aplicação pelo professor, tá? E dentro da grade curricular ali do seu horário regular de aula. Então, com o PQVAE Escola, o voluntário não é quem vai entrar para trabalhar com a metodologia ali do amor exigente com a criança, é o professor. Por isso a necessidade da formação, né, desse professor primeiro, tá? No amor exigentinho, enquanto subgrupo, aí são voluntários, né? Pode acontecer de nós termos em alguma escola um grupo de amor exigentinho no contraturno, né? Que voluntários do programa Amor Exigente, de um grupo ali da cidade, né? Em comum acordo com a escola, montam uma sala de amor exigentinho no contraturno. Então, é diferente. O PQVAE Escola, trabalhado em sala de aula, dentro do horário regular da aula, da grade curricular, ele é aplicado pelo professor. E é importante a gente salientar isso, porque muitas vezes as pessoas se encantam, eu quero levar para minha escola. Era essa a minha primeira pergunta. Isso, e é um processo que tem que ser muito cuidadoso, porque você está trabalhando com um programa que tem uma história, tem a sua metodologia, né, diante da qual nós temos que prezar, né, sermos fiéis a essa metodologia. Então, primeiro, todo o trabalho de formação que a gente faz com o curso Educaê, tá? E aqui no município de Sumaré, nós tivemos, né, uma experiência que começou em 2017, por meio do promotor da infância e juventude aqui do município, o Dr. Denis Henrique Silva. Ele montou uma equipe e entrou em contato com a Bernadette Maciel, que é a nossa coordenadora geral da prevenção, solicitando um curso, né? Esse curso Educaê para um grupo de pessoas aqui do município, com a intenção de montarmos, né, um grupo aqui na cidade. Então, em 2017, nesse primeiro momento eu não participei, apesar de já trabalhar na Secretaria da Educação, mas quem participou representando a educação foi a secretária de Educação. Mas no final do curso, quando nós nos reunimos para a equipe se reuniu para traçar as ações, então nesse dia a secretária não pôde comparecer e ela pediu que eu fosse a representando. Então foi aí que eu conheci o programa. E quando montamos então a primeira capacitação do Educaê no município de Sumaré, foi no primeiro semestre de 2018. Então, nessa primeira capacitação, eu fiz a capacitação enquanto, né, cursista ali. Participei dessa vivência. E já fui me inteirando ali, participando, ajudando, porque no Amor Exigente, ser voluntário é isso, né? Você chega e vai ajudando onde precisa, então, a fazer uma abertura, a fazer uma espiritualidade. Até que no final do curso, eu já comecei a fazer palestras explorando princípios e me encantei, mudou a minha vida, foi um divisor de águas na minha vida. Então, quem conheceu a Geórgia antes do Amor Exigente, depois notou uma diferença gigantesca. Então, a partir dessa primeira formação, nós contemplamos em 2018, no primeiro semestre, os orientadores educacionais das nossas escolas municipais. Por que os orientadores educacionais? Porque são eles quem trabalham diretamente com os alunos, atendem os alunos nos casos de conflitos entre alunos, situações de evasão escolar, indisciplina, né? Toda a parte
que se relaciona ao atendimento ao aluno. Então, nós priorizamos, nesse primeiro momento, esse público-alvo. No segundo semestre de 2018, aí nós fizemos uma nova edição desse curso Educaê com os diretores. Porque sendo eles, né, os articuladores ali da unidade escolar, né, então eles também precisavam vivenciar isso. Porque tínhamos, assim, a crença de que eles teriam que levar isso adiante, né? Se eles não tivessem essa vivência, esse encantamento, isso não seria possível. Então, o ano de 2018, nós tivemos esse público. Em 2019, aí nós fizemos no primeiro semestre, com os coordenadores pedagógicos das nossas escolas municipais. No segundo semestre, com os diretores assistentes, ou vice-diretores, né? Dependendo do lugar, muda a nomenclatura. E a equipe técnica de um centro integrado que trabalha com inclusão dos alunos com necessidades especiais. E também fizemos o Educaê numa escola piloto do município, para trabalhar a vivência com os professores. E quem eram os voluntários? Né? Então, na primeira edição que ocorreu em 2018, os voluntários eram a equipe que foi para Campinas em 2017. Nessa primeira edição, já saíram mais voluntários, porque quando a gente faz o Educaê, o nosso objetivo é despertar esse encantamento nas pessoas para que elas se tornem voluntários também, né? Então, aí, aos poucos, a nossa equipe foi crescendo, né? Nós tínhamos ali uma equipe responsável pela implantação, né, do Amor Exigente nas nossas escolas municipais. Em paralelo, a primeira equipe que foi para Campinas também foi trabalhar com um grupo já de problema instalado, que foi e existe até hoje esse grupo, que é o grupo Renascer, né? Nós temos aí um grupo de amor exigente chamado Renascer no município, e temos o grupo Fé e Obras, que foi fundado o ano passado. Mas esse primeiro grupo que surgiu em 2018, o Renascer, o público-alvo para ele inicialmente foram os adolescentes e seus familiares, né? Os adolescentes de medidas socioeducativas. Então, por isso a ideia do promotor em trazer, para colocar esse programa como parte da medida desses adolescentes, né? E seus familiares. Esse grupo funcionou. No momento da pandemia, então todas as atividades ficaram muito prejudicadas, inclusive com esse trabalho com os adolescentes. Depois seguiu o trabalho deles já mesmo com o Instituto Pio XII, que é quem cuida dessas medidas, e o grupo foi aberto para a comunidade, para a sociedade em geral. Então, o Grupo Renascer hoje recebe toda a comunidade que busca. Enfim, mas voltando lá na escola, né? Então, nós tivemos todo esse trabalho de formação até o ano de 2019. Em 2020, como nós tivemos aí a pandemia, então, o nosso trabalho enquanto equipe de prevenção aqui no município foi continuar estudando, né? O programa Amor Exigente, estudando e vivenciando os princípios, ao mesmo tempo que nós começamos a nos preparar para levar para a sala de aula. E isso aconteceu em 2021, com um grande trabalho aí junto aos professores de orientação, montagem de material, organização de uma programação curricular, dividindo ali os princípios do programa Amor Exigente, né, ao longo dos anos de escolaridade, porque são 12 princípios no programa. Né? Então, nós distribuímos esses 12 princípios desde ali a educação infantil até o 5º ano, que é o nosso público-alvo, para que não ficasse repetitivo e a criança fala, mas eu já vi isso ano passado, então nós fomos distribuindo, porque ao longo desse período essa criança passaria por todos eles. Então, assim, esse foi o nosso histórico dentro do município. Então, veja, para chegar a entrar na sala de aula em 2021, foi iniciado um trabalho em 2017.
Não é de uma hora para outra. Às vezes as pessoas, inclusive no congresso, procuravam muito a Bernadette. Eu quero levar para a escola, né? Eu preciso levá-la para a minha cidade para a escola. Mas, como eu disse, é um longo caminho a ser percorrido, porque é um trabalho muito sério, né? Que a gente precisa também até dar o suporte depois. Então, precisa ter uma equipe de voluntários, precisa ter o grupo de amor exigente ali da cidade também para oferecer o apoio. E às vezes a pessoa chega, né, com a intenção, mas ela não fez o Educaê, ela não participa de nenhum grupo de amor exigente. Então, sempre assim, procure. Primeira coisa, procura a equipe geral de prevenção da FEAE. Né? Então, essa equipe vai conversar, vai orientar, depois veja o seu grupo de amor exigente na sua cidade. Eles podem oferecer um suporte, montem um curso de Educaê. Montem um curso de Educaê com as pessoas dessa escola primeiro, com pais, trabalhem com os pais, porque os pais serão os grandes parceiros, devem ser os grandes parceiros da escola, tá? Então, eu não Muito sei bom. se você tem alguma pergunta já, alguma coisa para colocar. Tenho algumas coisas assim. Mas antes também, que bacana que amplitude que Amor Exigente trouxe, né? Tanto para a família, para a escola, para a prevenção, né? Já com o problema instalado, tem várias frentes de atuação. Então, isso é magnífico. A questão, quando você estava falando do curso, vamos supor que hoje uma psicopedagoga que esteja atuando na escola, que tem esse desejo de levar esse programa para dentro da escola, comece hoje uma galera lá de voluntários e, olha, tudo bem, vamos começar esse curso. Quanto tempo mais ou menos dura? O curso ele tem 15 encontros e esses encontros são semanais, tá? Diferentemente de um grupo permanente, que é quando nós temos ali os grupos de problema instalado, né? Que cada princípio é trabalhado ao longo de um mês. Então, por exemplo, no mês de janeiro nós trabalhamos o primeiro princípio, mudando o enfoque ao longo das semanas do mês. No mês de fevereiro, segundo princípio. No curso Educaê, é um princípio por semana, fazendo 15 encontros. Tá? E dentro do curso, nós não falamos de problema instalado. A prevenção, ela deve ser suave, ela deve ser alegre, porque ela vai buscar trabalhar com qualidade de vida, para que apenas coisas boas aconteçam nas famílias, né? E é muito importante trazer para essa conversa o seguinte fato: acontece muito quando as famílias já têm o seu problema instalado dentro de casa. Então, de repente, a mãe tem ali um dos filhos que é usuário de drogas. Todos os olhares dessa família se voltam para esse filho. E eles acabam se esquecendo dos outros filhos, com os quais deve ser feita a prevenção. Né? Então, isso é muito importante. Então, o curso ele tem 15 encontros. Então, nós vamos trabalhar o estudo, a reflexão sobre esses princípios do amor exigente, né? Principalmente para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, tá? E aí, voltando a falar em escola, Jairo, eu gostaria de trazer o seguinte, né? Hoje nós vemos o cenário atual nas nossas escolas, né? Um cenário que ele vem sendo assim marcado por constantes episódios de violência, né? Muitos casos de baixo rendimento escolar que resultam em evasão escolar. Nós temos os casos de bullying, nós temos os casos de adolescentes, né, com problemas de automutilação, baixa estima, né, que levam a todos esses comportamentos, e o uso de drogas. Né? Eu, enquanto estive em sala de aula, vivenciei muito isso, principalmente quando eu atuei no ensino médio
e na educação de jovens e adultos. Então, um uso crescente, né, de drogas. E o resultado desse cenário, nós temos professores com instabilidade emocional. Veja, diante desses casos que nós tivemos nas escolas aí, né? Eu vou te cortar um minutinho, aproveitando o ensejo que você está falando a esse respeito, do não resultado alcançado pelo jovem e também a preocupação pelo professor com decorrência disso. A gente fez uma atuação, por falar nisso, o programa Recuperação em Foco ele tem outras vertentes, né? Então, a gente tem uma atuação dentro das escolas, inclusive aqui dia 5, agora passado, nós tivemos uma atuação aqui no Bento Quirino, que é a escola ETEC, aqui de Campinas, e a gente promoveu ali alguns treinamentos com o tema TDAH, um desafio para a escola. Então, geralmente, o aluno, o professor não tem a base para identificar essa questão, e aí fica incessantemente exigindo do aluno um resultado que ele não consegue ter por conta de ser TDAH e por conta de ter outras questões envolvidas, né? Essa automutilação apareceu bastante no nosso encontro lá, que também vai ser outras oportunidades para a gente falar sobre outros transtornos já instalados nos adolescentes e que não são identificados pelos professores. E eu fiquei muito, muito triste ao saber disso, Georgia, que ainda tem professores assim que não se dão conta da problemática, que não conseguem orientar, que não conseguem acolher esse jovem, esse adolescente, essa criança, e muito menos ter acesso à família. E aí, o que acontece? O programa Recuperação em Foco, ele vem possibilitando esse link, né? Aproximando o professor, ensinando o professor através do nosso grupo. A gente tem aí cerca de 35 profissionais, entre psicopedagogos, neuropsicólogos, pediatras, trazendo todo esse contexto para dentro da escola, fazendo essa capacitação aos professores e também chegando nos alunos de uma outra maneira, de uma outra didática, uma outra temática, muito mais lúdica, para eles entenderem melhor essa questão que eles vivem, né? E aí você falando sobre essa questão que o Amor Exigente faz, eu falo, puxa vida, então a gente está falando a mesma língua, porque olha os episódios horripilantes que estão acontecendo dentro da sala de aula. Sim. A professora agora foi ovacionada pelo governador do estado, até deu o nome de uma linha de metrô com o nome da professora que foi assassinada. Enfim, eu acho que tem tudo a ver o que o Amor Exigente promove nessa linha de raciocínio dentro das escolas, porque precisamos muito dessas informações e precisamos linkar, acho que voltar a ter esse convívio, os pais frequentarem realmente reunião de pais na escola, se preocuparem com o conteúdo dito, se preocuparem com a qualificação, se preocuparem com a frequência, porque isso se perdeu, né, de um tempo para Foi cá. se perdendo. E, enfim, os professores, eles ficam com essa instabilidade emocional, mas, por outro lado, também, e aí é até importante quando a gente trabalha a formação Educaê com eles, porque o primeiro princípio fala das nossas raízes culturais, né? Que tem muitas coisas que nós trazemos de nossas raízes, e principalmente, em alguns casos, crenças limitantes. Então, por exemplo, muitos dos nossos professores, quando tiveram a sua formação inicial, naquela época não se falava como nós falamos hoje em competências socioemocionais, em inteligências múltiplas. Então, nós tínhamos o indivíduo ali com a sua capacidade intelectual e os testes para medir essa capacidade intelectual. Então, dentro da escola, né, quem não atingisse ali o conteúdo que era esperado, que aprendesse aquilo que foi estabelecido por ele, que era avaliado, e avaliado principalmente de uma forma muito classificatória e punitiva, esse aluno ficava excluído, né? E a partir dos estudos do Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas, nós sabemos que o ser humano ele pode ser dotado de inúmeras inteligências, né, diferentes. Cada pessoa tem
o seu ponto forte ali, né? Então, ainda hoje é difícil para o professor perceber isso. E aí, em muitos casos, até naquela pessoa que a inteligência dela é sinestésica, que ele tem aquela aptidão para o movimento, que ele. E a escola não sabendo reconhecer isso, ele acaba saindo e ele vai praticar algum esporte, então ele quer ser jogador de futebol. Ele se sai muito bem na aula de educação física, mas na aula de matemática, ele zera. Né? Porque a inteligência dele é sinestésica, então na aula ele não para, ele não consegue ficar quieto. O outro que a inteligência é mais na parte de comunicação, né? E ele quer falar demais, mas ele tem que ficar quieto, porque o modelo de sala de aula, muitas vezes, ainda é aquele modelo lá do século XIX, alunos enfileirados. E aí, com isso, nós temos até uma grande patologização de crianças, que é tudo TDAH, é tudo vai dar Ritalina, é tudo tem problema. Nós temos sim os problemas, não estou negando, né? Mas por desconhecimento, e também por não romper com essas raízes aí de uma tradição didático-pedagógica muito ainda antiga, né? As pessoas desconhecem, né? E hoje nós temos, a partir de 2017, o nosso documento oficial da educação no Brasil, a nível federal, é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, né, inspirada pelos 4 pilares da educação, que surgiu de um documento da Unesco, né, para a educação, do qual participou o Jacques Delors, onde eles colocam os 4 pilares da educação. Então, quais são os 4 pilares da educação? O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, a educação ela deve estar fundamentada nesses pilares. E daí surgiram, a partir da BNCC, as 10 competências que o indivíduo deve desenvolver ao longo da sua escolaridade básica. E essas competências, muitas delas, são socioemocionais. Então, veja, nós temos conhecimento, né? Que é aprender a buscar conhecimentos socialmente construídos, lidar com eles, se apropriar desses conhecimentos, mas também produzir conhecimento. Pensamento crítico, científico e criativo. Então, é o indivíduo desenvolver, né, a capacidade de investigar, uma postura investigativa. Então, nas aulas, proporcionar momentos para esses alunos resolverem problemas, identificarem situações, levantarem hipóteses, planejarem soluções, o senso estético e repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, porque hoje nós não podemos negar que vivemos num mundo, numa era digital. Os nossos alunos são nativos digitais. E como lidar com tudo isso? Como lidar nessa era digital sem perder os valores e princípios, principalmente os princípios éticos? Vejam, muitos desses ataques que acontecem nas escolas são arquitetados em grupos que circulam ali numa zona mais profunda da internet, que a gente sabe que tem a Deep Web, tem a Dark Web, e os nossos alunos acabam transitando por essas regiões aí, né? A autogestão, né? Autogestão no sentido de você conseguir fazer decisões corretas, escolhas saudáveis que não atentem contra a sua vida. A argumentação, a competência da argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação e a autonomia. Veja, nós temos tudo isso e muitas vezes esse professor se preocupa exclusivamente com o quê? O conteúdo das matérias. Exatamente. Aí eu te pergunto, Jairo, como que um aluno aprende matemática, física, química, se ele tem um problema emocional ali borbulhando, fervilhando dentro dele? Ele não vai aprender. Né? Então, a gente precisa trazer esse novo olhar, né? Mas principalmente atrelado aos princípios éticos, às questões sustentáveis
e as ações solidárias também, que é onde a gente entra na responsabilidade social, tá? Vendo assim, né, de bate-pronto para as pessoas, eu tenho pesquisado bastante a respeito disso e falado bastante também com pessoas ligadas a essa questão do amor exigente. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, eu vou deixar aqui, ó, tem um site do Amor Exigente, é esse aqui mesmo, né? Isso, amorexigente.org.br, lá tem muitas informações, tem todos os links, né? Inclusive os links do YouTube para os materiais que estão lá da prevenção, as lives que já foram feitas na prevenção, toda a parte do Amor Exigentinho, que também em 2020 a equipe de Amor Exigentinho gravou vídeos explorando todos os 12 princípios do amor exigente em cada uma das faixas etárias, né? Então, de 4 a 6, né? De 7 a 8, de 9 a 12, de 13 aos 17. Então, tem ali sugestões de como trabalhar, né? Os princípios sendo explorados de uma forma mais lúdica. Então, vão lá no site, né? Vão também, busquem no YouTube, se inscrevam no canal, curtam o canal para divulgar. Faz toda a diferença, né? E ali você vai ver bastante conteúdo, inclusive essa questão do problema já instalado, você que queira aí participar dessa sala, ver o endereço, Sim, sim. enfim, tem tudo atrelado nesse site. Bom, então não é fácil a gente conseguir instalar esse programa dentro da escola. Existe um processo, uma fase de preparação, desde os voluntários que vão se apresentar, até definitivo a instalação do programa nas escolas. E aí vem uma questão. Você mencionou que Sumaré teve essa participação e foi o pontapé inicial foi pela promotoria, que eu acho que é fantástico essa entrada, mas fiquei com uma dúvida. Aqui na nossa região, eu moro em Campinas, você está aí em Sumaré, na nossa região já tem vários polos, várias escolas que já estão fazendo esse programa andar, ou são poucas ainda que conseguem ter esse estímulo, né, pelo amor exigente, e esse grupo de pessoas voluntárias para poder fazer isso? Olha, nós temos o trabalho, que nenhuma cidade de referência que nós temos, e que inclusive a equipe aqui de Sumaré foi visitar para conhecer o trabalho, é a cidade de Araraquara. Então, em Araraquara, nós temos, assim, um grupo de amor exigente muito atuante, e, inclusive temos uma voluntária da equipe geral de prevenção, e outra da equipe do Amor Exigentinho, né? Então, a Maria Lúcia Gil, da equipe geral de prevenção, a Eusane Andrade, da equipe do Amor Exigentinho, são de Araraquara. Então, Araraquara começou esse trabalho, né? Já há muito tempo, com essa mesma preocupação de primeiro capacitar as equipes da escola para depois chegar no aluno. Aí nós temos em Itumbiara, né, em Goiás, também um trabalho, e aqui em Sumaré, né? Justamente por quê? Né? Porque as pessoas agora estão tomando conhecimento e estão buscando. Então, por isso até que eu falei, surgiu um interesse, alguma, né, possibilidade, entre em contato com a equipe, né, de geral de prevenção. Tá? Algumas outras cidades, outros municípios também já começando, municípios em Minas Gerais, né, que já entraram em contato com a Bernadette, outro município em Goiás também. Então, assim, nas escolas, né, tem começado o trabalho a se espalhar. Mas aqui na nossa região metropolitana de Campinas, eu penso que Sumaré que está atuando, tá? Uhum. É fácil? Não, porque nós temos resistência de professores, então a gente sempre tem que dar o apoio, continuar o apoio. Então, por exemplo, aqui no nosso município, eu coordeno essas ações. Então, eu sempre gravo vídeos para enviar para os coordenadores nas escolas, continuando o estudo, a reflexão. Esse ano, nós mandamos vídeos com a reflexão dos princípios para os pais também, para que sempre eles retomem isso,
né? Para que essa reflexão não cesse, que a gente vá acompanhando conforme ali os anos de escolaridade dos alunos, né? Então, assim, é um trabalho que precisa ter um suporte, por isso que não dá para começar de uma hora para outra. Sim, sim. É fantástico esse processo de vocês. E eu acredito que todas as escolas aí poderiam pensar nessa possibilidade. Não sei se vai ser adaptação, né? Mas pelo menos pensar em cogitar, em participar desse programa, entender um pouco mais, né? Saber a fundo do que se trata, a proposta, porque assim, a preocupação existe. Também não são todos os professores que têm essa disponibilidade de Sim, pensar sim. nessa possibilidade de instalação do programa, enfim. Mas é um programa que o resultado é certo, né? Aproxima família, aluno e escola, que é uma coisa fantástica, né? Eu estava vendo em relação a algumas questões que teriam que ter nas escolas. Eu sei que é dispensado até uma verba para uma contratação, para um psicólogo e para um assistente social dentro da escola. E isso não é feito. E aí, quando se trata do amor exigente, isso já vem no pacote, parece. Toda essa tensão, né? Tanto para o lado familiar, para o lado do aluno, esse acolhimento, o amor exigente faz. Né? Então, eu percebo a grande importância da atuação de vocês. Vocês estão de É porque parabéns. a partir do momento que você consegue mexer com a pessoa, né, com a pessoa do professor, que de fato, quando ele se permite vivenciar o programa, Uhum, ele já vai reorganizando a vida dele. uhum, E reorganizando a sua vida, ele começa a olhar de uma maneira diferente para aquele aluno, né? Por quê? Veja bem, muitas vezes, e eu vivenciei isso enquanto trabalhei com o ensino médio, a gente tem muitas salas de aula. Então, os alunos acabam se tornando números. Então, você vai uhum, fazer a chamada, né? Número 1, número 2, número 3, 4, 5, tá, 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 tá. E os meus alunos achavam estranho, porque mesmo no ensino médio, porque eu vim de uma trajetória profissional, que eu fui professora de crianças bem pequenininhas na educação infantil, e depois eu fui para o ensino fundamental, depois para o ensino médio. E eu levei essa visão de enxergar o indivíduo como um todo. Ele é um ser humano, ele tem sim, um nome, o nome é a identidade da pessoa. Então, para que eu vou chamá-lo de número 4, número 5? Então, eu tinha ali 16 salas, 12, 14 salas de aula, eu sabia o nome de todos eles, porque eu chamava pelo nome. Né? Você não é um número, você é um indivíduo. E com o amor exigente, isso ficou cada vez mais apurado, ter esse olhar para aquele aluno que às vezes na troca de aula, eu enxergava um dos alunos vindo ali do banheiro, de algum lugar, e falava: Você não está bem, né, meu querido? E quantas vezes depois esse aluno, essa aluna vinham e me procuravam para conversar e falavam: Puxa vida, professora, a senhora foi capaz de me observar, de me enxergar. Né? Então, assim, tive casos de alunos que estavam em sofrimento. E foi nesse momento que eu olhei e falei: Filho, mas você está tão magro. E aí ele me procurou. Né? Estava num processo de entrando numa depressão que depois ficou bem profunda, precisou de uma internação. uhum, Agora, se ele fosse só um número na minha vida, talvez eu não tivesse tido esse olhar empático, né? uhum, E é essa empatia que a gente vai procurar trabalhar depois com esses alunos. Porque com certeza, quando o outro te trata com empatia, você também vai passar a sentir o sentimento do outro, né? uhum, E isso com certeza vai trazer um ambiente mais harmonioso uhum, para dentro da sala de aula, para dentro da escola. uhum. Porque quem são os alunos que voltam e atacam a escola? Será que esse aluno teve uma memória afetiva dentro desse espaço positiva que Uhum. marcou a vida dele, Sim. né? Que contribuiu para a formação da identidade dele? Agora, se esse indivíduo só experimenta o fracasso,
se ele só experimenta a exclusão. Lá fora da escola tem gente de olho nessas competências socioemocionais que muitas vezes as escolas não conseguem enxergar. Estão de braços abertos para isso. Esperando, né? Então, é aquele que vai ver a capacidade de comunicação, que aquele adolescente agitado que é mandado para fora da sala todo instante, porque ele não para de conversar, mas lá fora tem alguém de olho nele, porque ele vai ser um bom comerciante, Uhum. né? Exatamente. Então, a gente precisa, a escola não pode continuar perdendo os alunos assim. A gente tem, com relação aos direitos da criança e do adolescente, as esferas de proteção a essa criança não podem falhar. Se uma falhar, a outra tem que estar a postos. Uhum. E a gente vê muito hoje assim, mas isso é coisa da família. A família tem que educar para a gente ensinar. Mas e a educação de valores? Ela continua na escola. E principalmente pelo nosso exemplo enquanto professores, né? Porque na parte de ética, de moral, de valores, esses alunos não aprendem por exposição oral, eles aprendem por exemplo, por vivência, pela Uhum. oportunidade de exercer esses valores. Mas para isso, a escola, a sala de aula vai precisar adquirir alguns desenhos diferentes. Não só aquele espaço enfileirado, mas espaços de assembleia, espaços de rodas de conversa. E quando a gente trabalha com o PQVAE dentro da sala de aula, a gente vai ter que ter isso, porque não dá para você fazer uma discussão de um princípio sem fazer uma dinâmica, sem ter uma roda de conversa, sem ter uma atividade em grupo. E tudo isso você vai mobilizando essas competências. Uma pergunta, você que veio dessa. Minha mãe também era professora, meu pai foram professores. De um tempo para cá, eu acho que vem essa preocupação. Antes, quando eu estava no ensino fundamental e fiz essa transição para o médio, o que os professores faziam na escola é o seguinte: eles entravam no primeiro dia de aula, entravam na sala dos professores e esperavam o cronograma do Estado ou da prefeitura chegar para eles assumirem todo o protocolo e fazerem o que tinha que ser feito. Hoje, essa roda de conversa já não está no protocolo de lá. Hoje, essa conversa pluralista, essa interação com os alunos de uma maneira muito mais protetiva, não está ainda lá. Por que será que, enfim, é um pensamento meu. Será que as pessoas que direcionam todo esse protocolo a ser assumido no ano letivo para os professores, para desenvolver com o aluno, será que pensam nessa possibilidade? Eu fico imaginando, puxa vida, se o professor não tem essa articulação, se o professor não tem essa observação diferente que você teve, olha, você está magro, como é que faz essa roda de conversa? Como é que faz esse ambiente escolar, essa microfamília aqui dentro da sala de aula? Porque são 8 horas por dia ali. Olha, Jairo, mas hoje eu vou falar também da experiência que eu tive dentro da rede estadual, né? Hoje a rede estadual, e isso foi após aquele episódio muito grave de Suzano, né? Então, os olhares se voltaram para estudar e organizar, né, projetos para se trabalhar com a convivência. E hoje nós temos dentro da rede estadual o projeto de convivência para trabalhar com essas questões socioemocionais, mediação de conflitos. E o material, ele dialoga bastante com o nosso trabalho do Amor Exigente. Tanto que aqui em Sumaré, quando nós recebemos o material o ano passado, nós sentamos para olhar ali em que um material conversava com o outro, que dava para a gente, olha, isso daqui dá para trabalhar quando a gente estiver falando ali que nós somos gente, segundo o princípio, os pais também são gente, professores são gente, alunos são gente, dá para a gente trabalhar isso daqui. O terceiro princípio, recursos limitados, né? Então, a gente consegue trabalhar, então a gente vai articulando, mas é isso que eu volto a dizer, a gente precisa ter todo um trabalho de planejamento, de articulação, né? Para que também esse professor se sinta seguro. Exato. Então, aqui em Sumaré, nós montamos a programação curricular do PQVAE Escola,
da educação infantil até o 5º ano. Então, tem lá o que vai trabalhar no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro. E, paralelo a isso, nós montamos um drive com sugestões de atividades que são produzidas pelos professores e são compartilhados entre eles, como uma forma de cooperação ali para montar o material. Eu peguei todos os princípios e trabalhei esses princípios articulando com as competências e habilidades da BNCC, as sugestões de atividades que estavam na programação curricular, já trazendo com as habilidades do planejamento, até para facilitar para esse professor planejar a aula dele, na tranquilidade de que ele não está deixando de trabalhar com conteúdos. Exatamente. Mas ainda assim é difícil. Porque tem pessoas que o conteúdo tem que ser só o que está no caderno. E às vezes se esquece que, por exemplo, dentro da língua portuguesa, você tem um dos eixos da língua portuguesa de conteúdos que é no campo da oralidade. E como que você vai trabalhar a oralidade no caderno? Não dá, né? Então, precisa ter essa articulação, essa orientação para os professores, mas principalmente para trabalhar a segurança. Muito legal, muito legal. Estamos chegando no final, não queria que acabasse, né? Mas vamos articular outras vezes, outras vindas aqui, Georgia. Vamos bater a nossa agenda aí, de repente, tá? Para a gente trazer um pouco mais sobre essa atuação de vocês. E eu, assim, particularmente, Amor Exigente é algo que brilha nos meus olhos. Eu estava falando com você um pouco nos bastidores, né? Essa questão, quero me aproximar agora no segundo semestre, para poder entender um pouco mais, participar um pouco mais, né? Dessa questão, até porque eu sou fruto de muito joelho no chão da minha mãe dentro de sala. Lá. E hoje eu consigo ter essa empatia pelas pessoas, pelos familiares que me procuram através desse canal, porque assim, depois que o pessoal vê, geralmente coloca um comentário: poxa vida, eu queria uma orientação nesse sentido, eu queria um acolhimento para o meu filho, eu queria um direcionamento para nós, os codependentes, a esposa do meu filho não sabe o que faz, ou a sogra, ou a gente não está sabendo, enfim, as pessoas vêm nos procurar. E aí, quando a participação é genuína, como você mesmo falou, né? Como é que eu posso falar de um princípio se eu não pratico o princípio? Então, eu preciso estar, né? Então, é uma das minhas exigências para esse segundo semestre, para poder estar mais perto de vocês. O 11º princípio, né? A disciplina, a exigência na disciplina. Então, para a gente ter exigência, exatamente. É isso. Obrigado pela tua atuação aqui. A gente vai sim organizar outras maneiras de vocês virem para cá, tanto você e outras pessoas, se você quiser indicar outros coordenadores, outras pessoas que são voluntárias. Eu conversei com o Riseto, o Ronaldo também tá para vir aqui, né? Vamos bater nossa agenda aí, é um baita de uma pessoa também que eu tenho um carinho muito grande e eu vejo a gente acaba cruzando, né, o caminho de vocês, assim. Então, é muito interessante. Quer fazer as suas considerações finais para a gente terminar? Quero sim. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, pela oportunidade de falar hoje aqui, né, nesse canal, que quando a gente participa, né, de um encontro como esse, a dimensão que se toma é muito grande, né? E falar de um tema tão importante, então, é muito gratificante, né? Agradecer a equipe da qual eu faço parte, né? A equipe de prevenção de amor exigente, na pessoa da Bernadette Maciel, que é a nossa coordenadora, que é assim, uma pessoa que nos ensina tanto, que assim tem um olhar para a prevenção, assim, muito amplo, né? Que consegue ir além, né? E perceber onde que a gente precisa transitar para de fato alcançar, né, os nossos propósitos, né, para realizarmos a prevenção com eficácia. Agradecer também as coordenadoras que trabalham comigo na rede municipal, porque sem elas o trabalho na escola não aconteceria. Eu não consigo estar em todas as escolas. E elas são as multiplicadoras, elas são as articuladoras, né? Então, é uma parceria tão importante,
que todas as vezes que elas me procuram, não tem como não dizer sim, né? Eis-me aqui. Então, somente gratidão, tá? Um grande abraço a todos e olhem com carinho para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? Porque eles têm o potencial para se tornarem as futuras lideranças amanhã, que nós vamos passando. E quem nós estamos deixando? Né? Quem serão as futuras lideranças do amanhã? Né? Então, a prevenção pode nos dar, né, boas respostas para isso. Tá bom? Muito obrigada. Uma ótima noite para todos. E É isso gratidão aí. por estar aqui. Obrigado a vocês que vieram pelo Facebook e vocês que vieram também pelo YouTube. Essa live fica gravada, né? A gente vai alcançando aí as pessoas. Fique à vontade para comentar qualquer coisa. Se eu não souber a resposta, vou lá na Geórgia, procura saber a resposta e mando para vocês aqui. E vou divulgar aqui também o canal da Geórgia. Posso, Geórgia? Pode sim. Para vocês visitarem lá, acessarem. Se tiverem alguma dúvida também, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.